Galera, estamos aqui para mais um tutorial de Revit. Nós vamos aprender hoje a fazer algumas tabelinhas aí na parte de elétrica e hidrossanitário, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui em dois templates separados. Primeiramente o de iluminação. Aqui a gente vai fazer o contador das luminárias e das tomadas aí, dos equipamentos elétricos, tá bom? E depois nós vamos ver também a parte das tubulações, né? Conferir aí as peças do hidrossanitário. Então vamos lá. Nesse template aqui que vocês têm como template arquitetônico, né? O template básico, nós inserimos todos os componentes elétricos, onde o mais principal desses equipamentos são os quadros de distribuição, né? Esses dois aqui que eu instalei, né? O painel de distribuição 1 e o painel de distribuição 2, que vão configurar aí os circuitos, né? Os diferentes tipos de circuitos que eu passei pela unidade básica de saúde. E nós fizemos a configuração, né, nas aulas anteriores dos tipos de sistemas de distribuição, monofásico, bifásico e trifásico, que foi o que nos permitiu ativar todas as conexões aí do circuito elétrico. Inclusive, depois isso viabilizou os identificadores, né? A gente editou esses identificadores e colocamos também o acendimento junto dos interruptores. Então, que tipo de tabela para um projeto arquitetônico, né? Para um projeto aí de pontos elétricos, para um projeto de pontos de iluminação, nós podemos gerar? Nós não estamos falando aqui de cálculos de circuito, né? De rede elétrica, de potência. Nós não estamos falando de carga, nós estamos falando de uma distribuição de pontos elétricos e pontos de iluminação, até porque para nós arquitetos isso é importante para ver a compatibilização que nós vamos falar na próxima aula. Então, para a gente saber compatibilizar esses projetos que vão ser calculados aí por um profissional, é interessante a gente saber mexer nisso e até mesmo sugerir para os projetistas aí, os engenheiros, os eletricistas, dessa parte aonde nós julgamos seria melhor a passagem desse tipo de equipamento em compatibilidade com a nossa arquitetura, tá bom? Bom, a gente tem já essa tabela de potência por área, que eu ensinei para vocês a calcularem, né, na aula anterior, e ela está dividida aqui por ambiente. Alguns ambientes eu não coloquei o nome, por isso aparece ambiente, ambiente, ambiente. Alguns que eu já coloquei já aparecem, ó, banheiro feminino, banheiro masculino, circulação, tá bom? Onde eu coloquei também aqui em campos, eu posso editar se eu quiser, eu coloquei os campos de nome, área, perímetro e potência, tá? Essa tabela, passo a passo dela, já foi ensinado aí nos tutoriais anteriores. Esse template aqui, para quem é aluno aí do NESC, já recebeu, ele tem também as tabelas de janelas pré-configuradas, essas tabelas já vêm lá do nosso template do edifício vertical, só precisamos criar a tabela de portas aqui, a de janelas já está pronta. Veja que mesmo a gente dividindo a barra de propriedades por disciplina, a gente consegue manter todas as tabelas aqui, independente da disciplina que a gente está usando, tá bom? Eu vou ensinar vocês a criarem nessa parte de elétrica, que é onde nós estamos trabalhando aqui a nossa instalação das luminárias no forro, tá bom? Então, a gente está usando aqui a disciplina elétrica, então nós vamos criar uma tabela de quantidades dessa parte elétrica aqui, lembrando que a de potência por área já foi ensinada e de que existem outras já como base aqui para vocês desenvolverem o restante das tabelas do arquitetônico, tabela de portas, né? As taxas aí de permeabilidade e a taxa de ocupação nós não vamos falar aqui, porque já foi falado em exercício anterior. Então, vamos lá. A primeira tabela que a gente vai fazer, a gente pode clicar aqui em tabelas de quantidade, nova tabela de quantidade, ou nós podemos vir aqui em vista e tabelas de quantidade, tá? Aqui já está selecionado apenas as opções elétricas, né, de criação de tabelas elétricas. Nós vamos escolher aqui as luminárias. Vamos aqui pegar... poderia ser uma tabela de multicategorias, com várias categorias misturadas, tá bom? Mas nós vamos escolher luminárias. Ok. Dentro da tabela de luminárias, nós temos aqui algumas opções de campos, onde nós vamos escolher sempre um contador,
né? A gente quer saber quantitativo, a gente quer, de repente, fazer um pré-orçamento. Os quantitativos já estão todos calculados pelo Revit. Nós vamos escolher também família e tipo. Vamos escolher a opção de lâmpada. As famílias que já vêm com essa configuração vai aparecer e as que não estão configuradas, o componente não vai emitir nenhum sinal e nós podemos configurar. Número do circuito, nós temos 2 circuitos aí, mas lembrem-se que num projeto maior, né, de um edifício vertical, por exemplo, isso aí pode ter um número imenso de circuitos. E é interessante, né, a gente saber aí a localização de cada uma das lâmpadas. Vamos também saber aqui o watt, potência aqui, watts, em qual a configuração dela na entrada do painel também seria interessante. Vamos ver se tem alguma opção aqui de painel aqui. Se a gente estiver fazendo um cálculo luminotécnico, é importante, ou se for passar para alguém fazer esse cálculo, né? A configuração da família geralmente vem a luminosidade. E a carga aparente, que a gente já meio que fez a configuração disso lá no nosso painel, quando a gente estava definindo os circuitos. Tá bom? Ok. Eu não vou editar os outros, não. Eu quero que vocês vejam como ela seria se ela estivesse crua. Bom, essa aqui é a nossa tabela, sem a divisão aqui do contador, né? E eu queria mostrar para vocês também, ó, que algumas delas, algumas das luminárias aqui, ó, bocal embutido fluorescente, que são aquelas redondas que eu apliquei nos banheiros, elas não têm a lâmpada definida, tá bom? Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai lá para nossa luminária, vamos selecionar e vamos definir isso aqui. Aqui nós temos aqui a potência, né, luminosidade, a carga aparente. Veja que ele não está itemizado, né, ele não está dividindo por tipos, né, nós vamos ver isso aqui na configuração. Número do circuito também, né, tem aqui dos mais variados tipos, independente da luminária, né, da marca da luminária, ela está conectada a 2 circuitos diferentes, a quantidade de watts e o tipo de luminária. É bom lembrar também, gente, que se o bloco, né, se o componente, se a família for internacional, esses tipos, esses nomes de lâmpada, né, esses marcadores de potência, esses marcadores, numerações, né, enfim, né, de tipos de contadores, né? Eles podem ter uma nomenclatura diferente da brasileira, né? Utilizada no Brasil. Então, é importante a gente editar, saber editar. Vamos editar aqui, então, essa luminária embutida. Vamos colocar uma lâmpada para ela aqui, ó. Essa daqui, aplicada inicialmente aqui no banheiro. Se a gente vier aqui, ó, no editar tipo, ela não está descrevendo a lâmpada. Nós temos algumas opções aqui, tá bom? Eu posso escolher dessas ou eu posso digitar uma nova também. Vou pegar qualquer uma que tiver aqui. T12. Ok. E vamos lá para a nossa tabela em construção. Eu posso pegar ela aqui, tabela de luminárias. Deixa eu fechar essas duas aqui. Ou eu posso vir aqui para ela, tabela de luminárias aqui, tá bom? E ele já fez a minha edição, olha, colocou T12, apesar de não ser T12, né, gente? T12 é essa lâmpada compridinha aqui que a gente utiliza em calhas horizontais, tá bom? Mas só para mostrar para vocês que dá para vocês editarem, fazerem essa configuração. Outra configuração importante aqui é a itemização. Vamos itemizar. O que é itemizar? A gente vai somar todas essas quantidades de luminárias que são idênticas, né? Então, lá, vou selecionar aqui. Aqui, gente, a gente pode editar também, tá? A fonte do título, podemos trocar aí o tamanho da fonte, colocar aí edições nessa parte de cima, mudar o nome de acordo com o que vocês desejarem. Beleza, lá em campos nós vamos manter todos esses campos, nós vamos na formatação, nós vamos pedir para calcular totais. E aqui em classificar, nós vamos tirar o itemizar, tá bom?
Eu vou colocar logo aqui a classificação de família e tipo no cabeçalho para ver como é que fica. Aí, ficou bacana, ó. Luminária de arandela de luz indireta, nós temos aqui 10 peças, tá bom? Luminária embutida, bocal fluorescente, 5 peças, e a faixa, 37 peças, né? O número do circuito aqui, ele não mostrou, né? A gente também não consegue editar, eu posso excluir a coluna inteira por aqui também. Ele não apareceu quando a gente pediu para itemizar, né? Porque dentro de cada uma desse conjunto de luminárias aqui vão ter dois circuitos diferentes, né? Então ele não encontrou um resultado que pudesse caber dentro da soma de todas as luminárias, né? Luminosidade também é parecida, então a gente não teve comprometimento no resto das colunas, beleza? Então essa daí é a nossa tabela de luminárias. A gente pode também fazer uma tabela de material elétrico. Vamos ver aqui que outro tipo de contador a gente pode fazer aqui dentro dessa planta de elétrica que a gente tem. Tabela de quantidades. Eu vou pegar conduítes não, porque a gente não chegou a colocar, né? Circuitos elétricos também não. Iluminação elétrica, equipamento elétrico. É que se a gente botar equipamento elétrico, nós vamos ter apenas os nossos quadros de distribuição. Conduítes, conexões, direções, tirantes, montagens, massa, iluminação elétrica, eu acho que é aqui. Ok. Dentro de iluminação elétrica, a gente vai sempre colocar aqui um contador, família e tipo. São os itens que trazem informações importantes para a gente. Eu já fiz um teste aqui para vocês poderem economizar tempo, mas é legal se vocês puderem testar outras possibilidades, conseguirem encontrar informações relevantes para colocar na tabela de vocês, tá bom? E aqui eu já vou classificar, tá? Dentro de classificar, eu posso colocar aqui em destaque família e tipo. Eu vou colocar para selecionar o cabeçalho dele e vou desmarcar a opção itemizar. E aqui em formatação nós vamos pedir para calcular os totais. Olha aí, é uma tabelinha compacta, mas muito importante porque ela tem aí a descrição dos nossos pontos, né, de interruptores e pontos de tomadas. Aqui eu não fiz o projeto elétrico, né? Não deu tempo de colocar todos os pontos, por isso vocês estão vendo que os pontos elétricos aqui são apenas tomadas altas, né? E idênticas umas às outras. Então, o que a tabela está me mostrando são os interruptores, tá bom? E as tomadas altas que foram aplicadas. Então, vou tomar aqui a tabela de material elétrico, né? Pontos elétricos aqui de interruptor de uma seção, 19 com 2. Interruptor com 4 tem 1 e 53 pontos elétricos de tomada. Ah, professora, não tem descrição. Vamos colocar, então, alguma descrição importante aqui, né? Vamos selecionar aqui no térreo, por exemplo, esse ponto aqui. Eu vou editar tipo, vou lá na descrição dele, ó. Vou colocar aqui, ponto de tomada alta. Posso até colocar a altura aqui, tá, gente? Tomada alta, por exemplo. Altura, padrão, né, gente? Escrever H, de height em inglês, né? Altura igual 2 e 10. 2 metros e 10. Ok. Vamos ver se foi. Olha aqui na descrição, então. Eu posso informar para a pessoa que vai instalar qual é a altura do meu ponto, né? Que eu estou instalando, né? Por aqui eu posso fazer essa definição. Ou se a família já vier com essa configuração pronta, melhor ainda. Mas a gente não pode confiar muito nas famílias que a gente baixa de lá do
da internet, né? A maioria das famílias aí não pagas, não tem uma configuração de informações muito boa. Tá bom, gente? Então, essas duas tabelas são importantes, tabela de quantitativos aí de luminárias e a tabela de quantitativos dos pontos elétricos. Lembrando que aqui a gente não está falando sobre a carga no circuito, a distribuição dessas cargas e esse cálculo, ficariam aí com outros profissionais, a gente está falando de distribuição para compatibilização desses pontos e dessas luminárias com o arquitetônico. Beleza? Então tá, aqui a gente trabalhou em cima do nosso template antigo, no projeto antigo que a gente tinha toda a parte de circuito elétrico aqui e de iluminação, onde vocês vão gerar a planta baixa para apresentação disso no TE, né? Apresentação do TE, essa planta baixa vocês podem gerar nesse projeto antigo que vocês tinham aí os circuitos criados, né? Como que vocês podem fazer? Eu peguei, gente, desse arquivo antigo mesmo, que eu tinha do projeto elétrico, lá do começo, do mês 4, do mês 5, eu abri um desses backups, renomeei, tá bom? E criei essa planta nova aqui, posso criar as minhas tabelas aqui dentro dela e arrastar para dentro das folhas, né? Criação de folhas aqui vocês também já têm o tutorial dela aqui, escolhe aqui o tipo, né, o tamanho da folha que vocês querem e arrasta as tabelinhas aqui, ó. Tabelas prontinhas, né? Tabelas de janelas, tabelas de potência por área. Claro que vocês vão organizar direitinho aí, né? A ordem. Eu só estou dando exemplo. Arrastei para cá, ó, a tabela de material elétrico. Arrastei para cá a tabela das luminárias. E aí vocês têm todas as informações prontas aí para gerarem a planta de pontos elétricos. Nossa, daqui ficou grande demais. Não, até que não, ela tá com a janela enorme, né? Vamos aqui, ó, na nossa planta de forro. E vamos diminuir esse exagero de eixo aqui. Opa. Essa fase nem precisamos mais, né? Mas é uma referência importante. 1/100, ok. A gente pode colocar algumas cores consistentes também. Tô com a minha folha não nomeada aqui. E o meu projeto aí, ó, com os circuitos, né? Posso colocar aí até numa folha menorzinha, só para exemplificar para vocês aqui. Tá bom? Vamos, então, imaginar uma outra situação. No nosso outro template, o último arquivo que nós trabalhamos, nós fizemos o projeto, né, de hidráulica, hidrossanitário, né, de água e de esgoto. Né? Mais uma vez, não foi um cálculo, foi uma distribuição de pontos, até para a gente poder encontrar aí possibilidades de compatibilização de projetos complementares de que nós vamos falar na última aula. Então, eu peguei esse projeto aqui, nesse mesmo template, o template de hidráulica, e olha que facilidade, gente. A vantagem de ter um template pronto de cada uma das disciplinas é que vocês já têm as tabelas aqui, ó. As tabelas já estão criadas, tá? Então, nós temos uma tabela de caixa de gordura, nós temos uma tabela com os ralos, nós temos uma tabela com as conexões para esgoto, nós temos uma tabela de conexões aqui de água fria quente previamente configurada, registros e válvulas, tubos flexíveis nós não colocamos, e os tubos rígidos aí, né, em metros lineares, principalmente da Tigre que a gente instalou. Então, essa tabela de tubos rígidos, essa tabela de caixa de gorduras, de ralos e de conexões são importantíssimas para a gente alocar aí dentro do nosso projeto, né? Principalmente por causa dos quantitativos que os clientes vão querer fazer esse orçamento aí aproximado, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar um pouquinho o aspecto dessa formatação, mais uma vez a questão da itemização aqui, né?
Então, deixa eu pegar na primeira tabela aqui, ó, caixa de gordura, por exemplo. Na nossa classificação aqui, a gente pode tirar o itemizar, tá bom? Na formatação já tá com cálculos locais. Então, aqui a gente tem, ó, 7 caixas, são todas idênticas, né? Caixa de inspeção, então a descrição é a mesma. O tipo da linha, tigre, né? Caixa de gordura, o código, a cor. E aqui ainda tem um outro campo, que eu não sei se vai ser necessário. Não sei se são informações adicionais. O nome dele, né? Não tá nem aparecendo aqui. Tigre link. Link do produto. Vamos tirar isso aqui porque é site, né? Para informações adicionais. Então, a gente vem aqui, ó. Eu acho que é comentários. Não, link do produto. Tá? Vamos selecionar e vamos retirar aqui. Ok. Comentários também, ó. Vocês veem que não aparece. Essas normas aqui também não aparecem. Vocês podem até deixar, né? Vai ficar no template dessa forma, mas nós podemos retirar em campos. Não são informações aí tão relevantes nesse momento, porque nós não temos um projeto que vai utilizar desses campos, tá? Então, vou tirar o campo comentário e vou retirar o campo norma. Ok. Temos aí, então, uma tabela pequena falando um pouco das caixas de gordura que nós colocamos. Os ralos, também é a mesma coisa. Aqui na classificação, nós vamos tirar o itemizar, tá? E aí ela fica um pouco mais compacta, faz a soma aqui, tá bom? De cada uma das quantidades, né? De cada tipo aí. Das caixas sifonadas, do ralo que eu coloquei, dos prolongamentos que foram instalados automaticamente quando eu faço conexões em tubos que são de seções diferentes, tá bom? Conexões para esgoto, também podemos aqui na classificação tirar o itemizar, vamos ver se vai ficar ok, ficou melhor também. Conexões para água fria, ele não veio com a diferenciação, porque nós colocamos tudo junto no mesmo projeto. Tubos flexíveis também não colocamos, tubos rígidos, ele já aqui não está itemizado, ele está calculando a metragem linear de cada um deles. Mais uma vez, eu posso tirar esse campo aqui, que é o URL, né? Tirar isso aqui, que não vai ser útil nesse momento. E aí a gente tem as nossas tabelas, que também são prontas, é só a gente acrescentar, puxar, né, na criação aí das plantas baixas, tá bom? Então, nós temos um template de hidrossanitário com essas tabelas prontas, beleza? Onde vocês vão entregar esse arquivo final do Revit para mim, e vocês têm o outro arquivo, que é o template arquitetônico com o elétrico. Vocês não vão me entregar, vocês só vão gerar a planta baixa com as tabelas e os circuitos da iluminação e o acendimento, e eu vou verificar através do TEC que vocês executaram a iluminação no outro template. E esse aqui vai ser o arquivo final que vocês vão me entregar. Beleza, gente? É isso, estamos terminando. A próxima aula eu falo de compatibilização. Se você tiver qualquer dúvida também, você que não recebeu aí os templates, quer alguma dica, quer alguma sugestão, faça um comentário aí embaixo que assim que possível a gente vai responder. Um grande abraço e até a próxima aula.